a respeito de um tema dos mais importantes. Creio eu, que é a respeito do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o momento mais esperado depois da primeira vinda de Jesus. Então, o arrebatamento da igreja é o momento mais esperado após a primeira vinda de Jesus. E o objetivo dessa mensagem de hoje à noite é levar-nos a um arrependimento e a uma profunda reflexão e também a nós repensarmos profundamente a respeito do momento que nós estamos vivendo, do estado espiritual que nós estamos vivendo e aonde realmente nós estamos, para onde realmente nós estamos caminhando. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 15 e 17. Irmãos, hoje em dia, as igrejas ditas evangélicas, e essa mensagem está indo na internet aí para o mundo inteiro, eu não tenho o menor receio de falar o que eu vou falar agora. Principalmente a igreja brasileira não prega mais a respeito da volta de Jesus. Vocês sabem por que a igreja brasileira não prega mais a respeito da volta de Jesus? É porque muitos crentes não querem nem que Jesus volte. Eles querem uma vida boa aqui. Eles querem carro novo aqui. Eles querem casa nova aqui. Eles querem reinar aqui, irmãos. Jesus não nos comprou a sua igreja para reinar aqui, mas para reinar lá. O casamento será lá. O reino eterno de Jesus com a sua igreja será lá. O reino milênio, 1000 anos, Jesus vai reinar aqui, mas é com os judeus. Não vai reinar aqui com a sua igreja. E vai reinar sim com aqueles que vão sair da grande tribulação, que vão converter ou se reconciliar durante a grande tribulação que a Bíblia diz. Mas o arrebatamento, ele é um acontecimento que Jesus vai voltar nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que estarão 2 e um vai ser arrebatado. Veja o que diz no livro de 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que estiverem vivos, os crentes que estiverem vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Então, primeiro, se hoje eu morrer, se hoje eu for promovido, se hoje eu for promovido para a glória, quando do advento da segunda vinda de Jesus, os primeiros que vêm, que terão seus corpos glorificados, são os que dormiram, os que morreram em Cristo. Quantos estão entendendo até aqui? Vão preceder, eles já virão com Jesus. E, diz aqui, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor desce dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo, desde Adão até aqueles dia da volta de Jesus,
Porque, irmãos, antes de Jesus e depois de Jesus, tudo convergiu para a cruz. Ninguém antes de Jesus era salvo pela lei, pelas obras. É impossível. Porque era impossível uma pessoa não cometer um deslize na vida. Então, a Bíblia diz que o crente Abraão, ele foi salvo pela fé. Todos os homens, em todos os lugares, em toda a história da humanidade, são salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Dá glória a Deus. Então, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitam primeiro e já vêm com Jesus. E os mortos em Cristo e depois nós, o que estivermos vivos. Por exemplo, se Jesus vier agora, se Ele vier agora, nesse instante, vai ser no piscar de olhos, agora, se Ele vier. Os que estão em Cristo serão arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Dá glória a Deus. Irmãos, eu quero estar com Jesus para sempre. Às vezes eu tenho um momento, não sei vocês, mas às vezes eu estou no meu momento a sós com Deus. E vem uma glória de Deus. Vem uma presença de Deus. Às vezes é uma canção. Essa semana o Paulo Anque mandou uma canção para mim, que essa canção vai, como diz no jargão, estourar no encontro com Deus. Irmãos, essa canção é tão tremenda. A letra é tão profunda, tão bíblica, que eu não consegui me segurar com aquela letra. Eu não consegui ficar sem não chorar, não me quebrantar ouvindo aquela canção. Eu senti uma presença de Jesus tão forte que eu chorava feito um bezerro desmamado. Vocês imaginam você agora vivendo essa atmosfera de glória, essa atmosfera de gozo, essa atmosfera da graça e da presença de Deus eternamente? É algo que a gente não pode nem descrever o que vai acontecer. E nós seremos arrebatados, os que vierem vivos. A palavra arrebatado é a palavra harpazo, que no grego significa literalmente agarrados. Nós seremos reivindicados por Deus. Nós seremos agarrados por Deus e tirados desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Glória a Deus, irmãos. Então, o arrebatamento é um dos eventos na história da igreja mais esperado de todos os tempos. E é muito importante que nós saibamos como será esse acontecimento e quais são os fatos que vão preceder esse grande acontecimento. E para nós entendermos o contexto geral, nós temos que entender uma palavra profética que está no livro de Daniel, quando ele fala a respeito das 70 semanas de Daniel. E eu quero dizer que nós estamos vivendo a 69ª semana de Daniel. Aleluia! Jesus, irmãos, com certeza está às portas. O Cordeiro de Deus está para voltar. Jesus está voltando e nós temos que nos preparar, porque se não estivermos preparados, nós vamos ficar e não vamos subir. Daniel 9, 24, 26 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Está falando aqui Deus falando, o profeta Daniel falando para o povo de Israel. Irmãos, para nós entendermos escatologia, nós temos que olhar para Israel. Israel é o nosso ponto que nós vamos olhar para Israel, para nós entendermos e percebermos os momentos da escatologia. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende que ele está falando do final dessas 70 semanas, que é exatamente o começo do milênio. Tem um gráfico aqui que vocês vão entender, se tem alguém aí sem entender. Vocês vão entender perfeitamente o que está falando esse texto, vai ter um gráfico muito interessante.
sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ele está falando aqui do cativeiro babilônico. Jerusalém, povo de Israel, passou 73 anos debaixo de uma opressão do povo babilônico. O povo de Israel, ao final de uma série de erros, uma série de desvios dos reis, uma série de apostasias dos reis de Israel e de Judá. O reino já estava dividido entre o reino do norte e do sul. E cada rei que subia, com exceção de alguns, aquele povo ia cada vez mais se desviando da palavra de Deus. Diga para o seu vizinho: Deus é misericordioso, Deus é gracioso, mas a medida de Deus tem um limite. Chega uma hora que vai encher a tampa. Quando enche a tampa, ele vem. Quando ele vem mesmo para valer. Tanto é que eu queria dizer naquele texto que eu li, que quando fala de Deus em Malaquias, chama de Senhor de quê? Dos exércitos. Tem um lado do temperamento de Deus, que Deus é colérico, irmãos. Quem vai botar boa parte da humanidade no inferno é Deus, que vai separar. E as pessoas pensam que Deus é um bobalhão, um velhinho, coitadinho, que está lá no céu, esperando que eu ame. É não, irmãos. Deus é bom, Deus é amoroso, mas o nosso Deus é um Deus justo. Justo. Eu, como pastor, já vi a justiça de Deus sendo exercida da vida de muita gente. E ele diz, desde a saída da ordem para restaurar. Diga para o seu vizinho: Deus continua no controle de tudo. A Bíblia diz que até o coração do rei está na mão de Deus. Houve uma ordem dada por Deus, e o rei assírio babilônico foi que determinou a saída do povo de Israel do cativeiro. Até o coração do rei está nas mãos do nosso Deus. Aleluia! Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 72 semanas. Então, desde a ordem para haver a restauração de Jerusalém, após os 73 anos do cativeiro babilônico, até o Messias, foram 7 semanas e mais 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será como inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Põe um gráfico agora, por favor. Irmãos, cada um dia é igual a um ano profético. Para nós entendermos essa profecia, nós temos que entender que um dia para Deus pode ser 1000 anos. E nessa profecia, um dia é igual a um ano profético. Ok? Então nós temos, primeira semana, 7 semanas, 49 anos. Que foi exatamente o período da restauração dos muros de Jerusalém. 49 anos, exatamente 49 anos. Depois 62 semanas, que são 434 anos, que foi o período desde a restauração de Israel, que eles voltaram do cativeiro e restauraram os muros, restauraram a cidade, restauraram o templo, até a vinda de Jesus. Foram 434 anos mais 49 anos, que são exatamente 69 semanas. Depois disso, mais uma semana, que faz 70 semanas. Uma semana tem 7 anos. Fazem exatamente 490 anos. São 70 semanas.
Então, 7 semanas, 49 anos. 62 semanas, 434 anos. Aí vem Jesus. Vem Jesus. E aí falta apenas agora mais uma semana, que é exatamente do advento do arrebatamento até o começo do milênio. Portanto, nós estamos vivendo a 69ª semana de Daniel. A 70ª semana vai ser exatamente o período da grande tribulação e da tribulação. Então nós temos que estar atentos a isso, ok? Nós temos que estar atentos a isso, porque Jesus está às portas. Dá uma glória a Deus. Já se passou esse tempo inteiro, irmãos. Está faltando praticamente quase nada. Dá uma glória a Deus. Quase nada está faltando, irmãos. Já se passaram 70 anos desde a restauração de Jerusalém, de Israel como povo, como nação. Jesus está às portas e, portanto, nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender isso para que a gente possa acordar e nos prepararmos. Porque se nós não nos prepararmos, nós não vamos subir e nós vamos ficar aqui durante a tribulação, e vai ser um período muito difícil para a gente viver. Nós estamos literalmente nos últimos dias. Abra comigo 2 Timóteo 3 e vamos ver de 1 a 15, e nós vamos ver a descrição de como é o mundo nos últimos dias. E nós vamos ver exatamente que esse é o mundo que nós estamos vivendo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. E aí está grifado. Diga para o seu vizinho: o maior mal da nossa geração são os filhos que são desobedientes a pais e mães. Drogas, ideologia de gênero, homossexualismo, feminismo, tudo isso, irmãos, é desvio da palavra de Deus, desvios da vontade de Deus para a vida da humanidade. E a raiz de tudo isso é a desagregação das famílias. São profanos, não têm afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, é o que a palavra de Deus diz. Então, tem um gráfico aqui interessante, que fala do plano do diabo para esses dias. O plano do diabo é hedonismo. O que é o hedonismo? É o culto à própria pessoa. São amantes de si mesmos. São ou não são? Está aí as redes sociais. Só gente querendo aparecer. É ou não é? Sim ou não? Amantes de si mesmos. Diga para o seu vizinho: o segredo da felicidade não é amar você mesmo, é amar o seu próximo. Você quer ser feliz? Sirva. Você quer ser feliz? Sirva. Negue a si mesmo. Negue a você e dê a alguém. Esse é o segredo da verdadeira felicidade. Pessoas que vivem quebrando alianças. Pessoas que vivem debaixo de uma profunda orfandade. E tudo isso aqui, quebra de alianças, orfandade, hedonismo, sexualidade exagerada, sexualidade distorcida, sexualidade fora do casamento, sexualidade antes do casamento, leva à destruição da família, levando a outro conceito da família. Eu vou dizer uma coisa para as mulheres que estão aqui. Você sabe o que é o empoderamento das mulheres, de verdade? É quando uma mulher encontra um homem para amá-la, como Jesus amou a sua igreja. Esse é ser uma mulher empoderada. Dá um glória a Deus. Mulheres não foram feitas para levar vento na cara, para assumir papel de homem dentro de casa. Não foi feito para isso.
Quem tem mais testosterona é quem tem mais força. Então mulher não foi feita para estar carregando a família, não. O homem é que tem que assumir o seu papel de macho, de homem dentro de casa. Glória a Deus. Essa é a visão de Deus. Esse é o projeto de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então moças que estão aqui que não casaram ainda, não case com esses machos fracos que tem por aí, não. Tem que perguntar se ele está disposto a trabalhar para sustentar a sua casa. Quem estava comigo, era que eu vi os meninos carregando. Quem estava comigo andando no carro? Ah, o Juninho está ali. A gente estava no carro e nós vemos os meninos aqui na nossa igreja, ou não é? Que é a meninada aqui, o Leandro. Levanta aí, Leandro. O Leandro, veio hoje o Leandro. O Rafael também. Está ali, ó. Levanta aí, Leandro. Levanta, Rafael. Olha, vamos dar salva de pau para esses meninos, gente. Glória a Deus. Paz, eu não sei como é que, olha, eu sou ciclista, mas não sei como é que um cara sobe uma montanha daquela ali com 4 águas, 80 quilos. Cargueira. Não é bicicleta que eu ando. Sabe o que é isso, irmãos? São caba-macho que tem aqui na nossa igreja, glória a Deus. Homens com H maiúsculo, homens que assumem a responsabilidade de sustentar a sua casa. O resto é papo furado do diabo. O resto é invenção do diabo para destruir a família, para ter inversões de papéis e para as pessoas serem felizes dentro de casa. Mas sabe o que Jesus veio fazer, irmãos? Malaquias 4:6, Jesus veio converter essas famílias. Jesus veio converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Todas essas sortes de injustiças que a gente vê no Brasil estão ligadas à destruição dos pilares da família. E dos fatores dos eventos pré-arrebatamento é a destruição das famílias. Irmãos, eu não sou pré-histórico. Eu tenho 54 anos de vida. Eu fui criado, criança, adolescente dos anos 70. Não tinha droga. Não tinha roubo. Fortaleza, a gente andava para todo canto a pé. 40 anos depois, a gente não pode colocar nem o nariz fora da rua. Por que isso? Porque as famílias foram destruídas. Os jovens estão entregues aí ao Deus dará, porque não tem mais pai dentro de casa para orientar, para ensinar o seu filho no caminho que deve andar. E a Bíblia diz que ainda que ele fique velho, ele não vai se desviar. Glória a Jesus por isso. Pais que estão aqui, homens que estão aqui, saibam que há uma unção de Deus sobre a sua vida para ter autoridade dentro da sua casa. Sabe quem tem que ser o sonho de toda moça? Casar com um homem de H maiúsculo, um cabra invocado no bom cearense, um verdadeiro homem de Deus. Aleluia. Veja o que diz Mateus 24, 10, 12 e 13. Nesse tempo, no tempo da volta de Jesus, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas. Só o que tem no Brasil, irmão. Gente prometendo mundos e fundos e não dando nem o mundo nem os fundos. Teologia da prosperidade, o povo querendo só o evangelho aqui para a terra. Igrejas que estão pregando, irmãos, mensagens para o povo se sentir bem. Pois eu vou pregar hoje uma mensagem para a gente sair daqui se sentindo mal. Desafiado a mudar, irmãos, que nós precisamos mudar. Aleluia, glória a Deus. E me perdoe a minha franqueza. A ficha tem que cair, porque se Jesus voltar, muitos vão ficar. E não vão dizer que eu estou ficando radical, porque eu não estou. É o que a palavra de Deus diz. E surgirão falsos profetas, vão enganar muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será
salvo, aleluia. Então, antes do arrebatamento, é preciso nós vigiarmos. Diga para o seu vizinho, antes do arrebatamento, você precisa vigiar. Você precisa guardar algumas coisas. Primeiro, guardar o seu coração. Por que guardar o coração? Porque a Bíblia diz que é do coração que são as fontes da vida saem. Não adianta guardar só os seus olhos, se o seu coração não foi guardado, não é um coração puro. Não adianta você guardar só as suas mãos, suas atitudes, se o seu coração não está puro. Você tem que guardar também a sua língua, aquilo que você fala. Você tem que guardar os seus olhos e tem que guardar também aquilo que você faz. Mas tudo tem que ser fruto de um coração puro, de um coração reto, de um coração sério, de um coração santo. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia fala em 3 colheitas que havia em Israel, e essas 3 colheitas têm a ver também com a volta de Jesus. São eventos escatológicos, né? Tem a colheita da cevada, que era feita na primavera. Então diz aqui que, sendo a casca da cevada mais mole, separa-se levantando com um grande garfo ao vento. Vento na Bíblia fala a respeito do Espírito Santo de Deus. E depois colocava-se uma fita vermelha, que é o sangue de Jesus, que representa exatamente o arrebatamento da igreja. Essa colheita da cevada fala do arrebatamento da igreja. Dá um glória a Deus. Tem também a colheita do trigo, que era feita no verão. Já a casca do trigo é dura. A casca da cevada é mole. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que é igreja é alguém que é quebrantado. Diga para o seu vizinho, meu irmão, se você é alguém que é quebrantado, você é a verdadeira igreja. O que é ser quebrantado? É uma pessoa que facilmente se convence de que está errado. Uma pessoa quebrantada é aquela pessoa que, quando é confrontada na sua má atitude, ele reage sem se vitimizar, sem justificar. Ele faz o que Davi fez: pequei contra ti somente pequei. Então, se você é a igreja de Jesus, você é uma pessoa muito quebrantadinha, que quando você erra e alguém confronta, você não fica zangado, você não fica igual a malícia, você não é, fechado, você não vai ficar com raiva do irmão, você vai agradecer, porque ele está fazendo uma coisa boa com você. Ele está sendo usado como boca profética de Deus para a sua vida mudar, e mudar para melhor, e você ficar parecido com a pessoa de Jesus. Já a casca do trigo é dura, separa-se no tríbulo, que é uma tábua áspera para retirar a semente da casca. Tríbulo vem e fala a respeito da palavra tribulação. E a tribulação não é para a igreja. A tribulação é para os judeus. Quem vai ser moído da tribulação são os judeus. E a Bíblia diz que vão se converter 144 mil judeus nessa época. E eles sairão pregando o evangelho eterno como 144 mil apóstolos Paulos da época da grande tribulação. Porque no começo da tribulação eles vão endeusar o anticristo. Eles vão pensar que essa figura é o Cristo prometido, porque para o judeu, até hoje, Jesus não voltou ainda na sua primeira vinda. Eles estão esperando ainda Jesus. Eu tive lá em Israel e tem uma porta principal, na muralha lá do templo da velha Jerusalém, que dá para o vale, onde tem os cemitérios, vale de Cedron, e essa porta está fechada, pastor Paulo. E ele diz que Jesus vai vir, quando ele vier, ele vai quebrar essa porta. Mas ele não vai, ele vai quebrar mesmo a porta, mas agora é na segunda volta dele, aleluia. Quando ele voltar no fim da tribulação, que ele vai restaurar o templo e vai reinar por 1000 anos, não com a igreja. A igreja está reinando do céu, vai estar reinando na terra aqui com os judeus, exatamente esses que vão sair da grande tribulação. Então esses 144 mil judeus de 12 tribos, mais as 2 testemunhas mortos nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, são esses que são de dura cerviz.
Esses muitos que vão ser os crentes, membros de igrejas que não foram arrebatados, que estavam na igreja, mas não eram pessoas quebrantadas, não eram a trigo, mas não era, cevada, mas era trigo. Mas tem também a colheita da uva, que é no outono. A uva precisa ser muito pisada no lagar para dar o suco. Aqui simboliza os judeus e os gentios que converterão no final da grande tribulação. Aleluia. Então vai ter judeu, fora os 144 mil, e vão ter também gentios que vão converter na época da grande tribulação. Então vão ter 3 colheitas. Primeira colheita é a colheita da cevada. É a colheita que nós estamos fazendo aqui, na época da igreja, no tempo da graça. Dá um glória a Deus. Diga para o seu vizinho: meu irmão, eu espero que você faça parte dessa colheita. Dá um glória a Deus. Porque se você não fizer parte dessa colheita, e se você estiver vindo quando Jesus voltar, você vai ter que fazer parte da colheita da cevada, que a casca é dura, né? Ou melhor, do trigo, que a casca é dura, e é separada essa casca numa tábua áspera. Vai ser muito sofrimento, irmãos. Ou então você vai fazer parte da colheita da uva, né? E a uva é pisada. Então você vai converter com grande dor. Muitos pagarão com a própria vida, que serão degolados na época da grande tribulação. Então Zacarias 12:11 diz assim: eis que olharão para a minha esposa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Está falando aqui dos judeus, quando eles reconhecerem que o anticristo não é Cristo. Misericórdia. Passa o vídeo aí, queridos, que fala a respeito do arrebatamento. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Eis a pergunta: você está preparado? Efésios 5:25 a 27 diz assim: como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queridos, o arrebatamento da igreja vai trazer vários benefícios para os salvos. Entre eles, nós vamos estar sempre com o Senhor. Nós vamos reinar com o Senhor. E nós teremos os nossos corpos transformados. Nós vamos ter um corpo que não vai conhecer, não vai envelhecer. Dá um glória a Deus. Não vai caducar. Cabelo não vai ficar branco igual o meu está ficando. Certo? Os hormônios caindo. Glória, misericórdia, né? Não vai ser assim, não vai caducar. Nós vamos ter um corpo glorificado. Glória a Jesus por isso. Nada vai cair, né? Glória a Deus. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estribaria. Aqui falando daqueles que serão arrebatados. Glória a Deus. E a pergunta que eu faço nessa noite: você está preparado para a volta de Jesus? Como é que está a sua vida? Vamos ficar de pé. Aleluia.
Alguém aqui hoje à noite que está desviado e que hoje à noite quer voltar para os caminhos do Senhor, que entendeu que se Jesus voltar hoje, vai correr um sério risco de subir. Alguém aqui? Eu gostaria... Não vou aquela música não. Nós vamos cantar como vai. Quem pode cantar como vai? Alguém aqui nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor, que diz: pastor, eu não estou preparado, mas hoje eu quero me reconciliar com meu Deus. Alguém, você pode sair do seu lugar. Alguém aqui hoje que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, mas que hoje à noite quer ter um encontro com Ele, se preparando para esse grande advento. Irmãos, não é conversa fiada não. Jesus está às portas. Nós estamos vivendo já o final da 60ª semana de Daniel, que vai fazer o marco que vai marcar o início da última semana. É a volta de Jesus, é quando Ele vem arrebatar a sua igreja. Se nessa noite você quer se reconciliar com Jesus, você vai ter essa oportunidade agora. Enquanto nós adoramos a Jesus, você vai sair do seu lugar e você vai vir à frente, em nome de Jesus. Se hoje você ainda não tem certeza da sua salvação, você também vai sair do seu lugar e vai hoje receber Jesus como Senhor da sua vida. Deus te abençoe. Está vindo aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Qual vai ser a segunda pessoa hoje que vai entregar a vida para Jesus? Diz: pastor, eu não estava preparado para esse advento do arrebatamento, mas hoje à noite eu quero me preparar. Quem está aqui hoje desviado e quer voltar para os caminhos de Jesus, enquanto nós adoramos, você vai ter a oportunidade de fazer isso, em nome de Jesus. Como está? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deu-nos salvação em Cristo e por
Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês podem. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Dá um abraço nele aqui, Paulinho. Glória a Deus. Há mais alguém, gente? Mais alguém?